Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Já se inscreva no canal, vamos lá, me ajude e clique em gostei. Depois você deixa um comentário também para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado, com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sempre quando nós nos aproximamos do final do ano litúrgico, a igreja sempre vai nos apresentar os textos de Jesus Cristo que dizem respeito ao final dos tempos. Os textos escatológicos, ou seja, que diz respeito ao final dos tempos. Nós vemos então este evangelho que nós já lemos uma primeira vez na missa de domingo. Aqui nós vamos ler hoje a primeira parte e amanhã nós vamos dar sequência na segunda parte deste mesmo relato bíblico. Queridos, vejamos, Jesus está com seus discípulos no templo de Jerusalém e eles estão encantados com o templo e dizem os estudiosos que sim, era um templo muito bonito, com belas pedras, foram gastos 46 anos para ser construído. Então, de fato, era um templo bonito. Mas Jesus Cristo diz o seguinte: Vós admirais estas coisas? Os seus olhos estão nesta beleza externa? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não é um estraga-prazeres. Ele só se aproveita das circunstâncias para nos ensinar algo maior. Às vezes, nós também depositamos a nossa admiração nas coisas que são passageiras. Nos encantamos demais com pedras, com celulares, com roupas, nos encantamos demais com carros, com casas. Não está errado isso, mas a nossa expectativa e a nossa admiração precisa estar nas coisas que não passam. Às vezes nós somos católicos porque gostamos do padre. Nós vamos à igreja porque eu só gosto daquele coral. Eu só vou à igreja porque, entende? Às vezes nós depositamos a nossa fé em coisas muito passageiras e a nossa vida precisa estar depositada na fé, na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja, porque isso não é passageiro. A palavra do Senhor não passa e aqui está o fundamento da nossa vida. Precisamos ter carro, precisamos ter casa, precisamos de roupa, precisamos de celular, precisamos de microfone, de lapiseira. Nós gostamos uns dos outros, gostamos de um padre, gostamos de um coordenador, gostamos de um membro de pastoral, gostamos da voz de um cantor, gostamos de um catequista, gostamos de um patrão, gostamos de um funcionário. Tudo isso passa. Hoje você está saudável, mas amanhã você pode estar doente. Hoje talvez você é bonito, mas amanhã você pode ficar feio. Hoje você tem um corpo bonito, mas pode ficar feio também. Entende, meus irmãos? Que quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa admiração e o sentido da vida nestas coisas, nós podemos nos decepcionar em muito, porque tudo isso passa. Então Jesus Cristo, as pessoas perguntam para Jesus Cristo no versículo 7, mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? É curiosidade de todos nós teríamos. Senhor, quando é que tudo isso vai passar? Se eu não vou depositar as minhas esperanças nessas coisas que são passageiras e vai chegar um fim, quando esse fim vai chegar? Então, Jesus responde no versículo 8. Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados. Por quê, meus irmãos? Veja, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda,
o tempo está próximo. Jesus diz, não sigais essa gente. Na ânsia de querer saber quando vai ser o final dos tempos, na ânsia de querer saber quando vai ser o final da minha vida, se aquele emprego vai dar certo ou não, às vezes nós buscamos meios que a igreja e que a Bíblia não autoriza, adivinhos, horóscopos, cartomantes. Tudo bem, a fé dessas pessoas, elas fazem isso para lá, mas o católico não pode se envolver com isso, porque a fé bíblica diz, não sigais essa gente. Às vezes as pessoas se iludem, não, porque agora vai ser o final dos tempos, porque aquela vidente falou que agora vai. Jesus está falando, não sigais essa gente, mas padre, e agora essas guerras, porque está na Bíblia, as guerras, as revoluções, as gripes, as doenças, agora vai ser o final do tempo? Vamos ver aqui na sequência. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados, calma o teu coração. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Meu irmão e minha irmã, desde que o mundo é mundo, existem guerras, revoluções, terremotos, tempestades, brigas, desentendimentos, doenças. Tudo isso, é preciso que tudo isso aconteça primeiro. Por quê? Porque é a ordem natural das coisas. É a ordem natural das coisas. Mas não será logo o fim. Um povo vai se levantar contra o povo, haverá grandes terremotos, não será logo o fim. Acalmemos o nosso coração. E diante disso, como é que nós precisamos viver? Na expectativa, preparando o nosso coração para o encontro definitivo com o Senhor. Um dia ele virá? Sim, um dia ele virá. Mas, como eu falei na missa, quando esse evangelho foi lido no domingo, eu pergunto para você, olha, nós não sabemos quando o Senhor virá, mas você sabe quando você poderá ir ao encontro do Senhor. Vamos supor, uma expectativa muito boa, que nós vamos viver 100 anos. Pega 100 menos o tempo da idade que você tem. No meu caso, 100 menos 36. No máximo isso, e olha lá, que talvez nós vamos viver 80 anos, 70 anos. Talvez muitos de nós vamos sofrer qualquer coisa e morrer antes. Qual é a nossa atitude? Confiar no Senhor, não depositar a nossa admiração nas coisas que passam, mas depositar a nossa admiração, a nossa confiança e a nossa vida nas coisas que não passam, na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja, vivendo tudo o que o Senhor nos ensinou. Queridos irmãos, que o Senhor fortaleça o nosso coração, para nós não sermos iludidos pelas pessoas, por tantos falsos videntes, falsos profetas. Cuidado, muita gente é enganado por muito falso profeta, por muito falso vidente. Jesus está falando, não sigais essa gente, que tenhamos essa sabedoria, que tenhamos a verdadeira expectativa do Senhor, que é viver como Ele quer, independentemente quando Ele virá ou quando nós iremos ao encontro do Senhor. Vivamos como o Senhor quer, porque aí sim, quando Ele vir ou quando nós formos, nós poderemos ter a felicidade do céu. Amém. Queridos, obrigado. Deus te abençoe por você estar aqui. Deus te ilumine muito. Escreva aqui nos comentários, Senhor, prepare o meu coração. Senhor, prepare o meu coração. Hoje é terça-feira, então nós teremos em Baliza a celebração e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.